Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Começa agora mais um episódio TPM no ar e hoje a gente vai falar sobre um assunto que com certeza, talvez, se você se enquadrar neste perfil que nós vamos apresentar, você vai falar, esse episódio é pra mim, eu tenho certeza que é. Mulher empreendedora, empresária, mãe, no mercado de trabalho hoje, 50 mais é as queridinhas do momento. Primeiro, a gente vê um movimento aí com uma dificuldade de mão de obra dos jovens, mas a gente vê também um movimento hoje das mulheres 40, 50 mais, 60 mais, fazendo o quê? Lucro, movimentando seus negócios, movimentando outros negócios e tudo isso através do quê? Do uso das redes sociais. Pra contar sobre esse universo pra gente, pra compartilhar a sua experiência, eu tenho uma convidada aqui que é uma TPMer maravilhosa, 50 mais, que fez uma revolução nas redes sociais. Ela é uma empresária de sucesso, muitos negócios, ela vai contar um pouco pra gente sobre quais são os negócios que ela atua e todo o trabalho de gestão que ela faz e liderança. Mas a gente vai falar muito sobre a presença dela no digital, que já ultrapassou mais de 100 mil seguidores no Instagram. Alessandra Rister, seja bem-vinda ao microfone do TPM. Obrigada, muito obrigada, gente. Tô super feliz de estar aqui com vocês de novo mais uma vez, né? Mais uma vez, a gente que tá feliz. Alê, a gente é íntima. É isso. Pergunta tudo. A Alê tem 3 clínicas veterinárias na cidade de Pindamonhangaba e Tremembé, no interior de São Paulo. É do interior de São Paulo. E, além disso, tem também um trabalho de gestão, desenvolve uma liderança muito significativa e diferenciada. A gente vai falar sobre isso. E hoje também tem franquias da famosa WePink, que é a febre do momento das redes sociais. Em paralelo a isso, você decidiu focar e mostrar quem é você nas redes sociais. Como foi essa decisão e por que dessa decisão? Bom, Marcela, eu acredito muito que independente das coisas que a gente tem, das empresas, ou sei lá, mesmo que você não seja uma empreendedora, né? A gente tem que ter a nossa marca pessoal. Sim. E aí, eu entendi que Alessandra Rister é uma marca que é minha. E todo mundo tem, né? Todas as pessoas, todas as mulheres, eu levanto muito essa bandeira. E através daquilo que a gente quer comunicar dentro das redes sociais, a gente consegue abrir muitas oportunidades com os nossos negócios, com as nossas, com as relações, né? Network, enfim, com várias possibilidades. Então, quando eu entendi isso, que faz parte de uma coisa muito grandiosa, eu realmente comecei a investir em mim, no meu tempo, porque as minhas empresas, elas podem acabar? Não vão, mas elas podem acabar, eu posso vender, enfim, mas eu não, eu vou sempre continuar ali. Então, independente de qualquer coisa, tem a Alessandra Rister ali que tá, né, querendo ajudar, querendo colocar a comunicação pra fora daquilo tudo que eu aprendi. E como a gente fala, né? Hoje, comunicação é uma ferramenta de negócio para qualquer negócio. Então, não dá muitas vezes, a gente se depara com pessoas que falam assim, mas eu não preciso me comunicar, eu não preciso me expor, né? O meu público não está lá. Mentira! Todos os públicos estão nas redes sociais. E aí, com essa dúvida, Lê, como que você conseguiu desenhar qual era a sua estratégia? Como você ia se posicionar? O famoso posicionamento nas redes sociais. Nossa, Marcela, eu até hoje, uma das pautas que eu venho falando muito é sobre posicionamento. E aí eu fico falando, quando eu falo de posicionamento, parece que tem algumas pessoas que não entendem o que é isso. Que parece que é meio vago, né? Sim. A palavra envolve tanta coisa e é algo tão importante. Sim. E assim, primeiro ponto, não é logo de cara que a gente entende o posicionamento que a gente vai ter. Porque que a gente tá sempre em constante transformação. Sim. Quando eu comecei nas redes sociais lá atrás, eu falava de algo completamente diferente do que eu falo hoje. Eu tava muito posicionada lá atrás na Influencer 50+, era o meu nicho. E eu coloquei isso lá na minha bio, nas minhas coisas, que eu era uma Influencer 50+. Mas quando eu fiz isso,
começaram a abrir portas para mim de empresas querendo se conectar com pessoas com mais de 50 anos para divulgar produtos, para entrar dentro do mercado. Eu lembro que a grande porta que se abriu foi o iFood quando me contratou, porque ele precisava entrar dentro do mercado de pessoas com mais experiência, que até então ele não entrava ali dentro da região. E aí eu vi uma oportunidade, daí outras empresas foram me contratando, e isso faz 1 ano e pouquinho. Você falou lá atrás, gente, que na internet tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. É. Só que aí eu fui conseguindo parcerias, enfim, né? Ali eu mostrava muito meu lifestyle, minha vida, etc. Só que eu senti dentro de mim que eu precisaria de algo além. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria estar falando só de empreendedorismo. Porque eu também já tive fase, sabe? Que eu falava de empreendedorismo o tempo inteiro, era empreendedorismo, porque é uma coisa que eu vivo. Então, mas eu falava, mas não é isso também. Eu quero mais. Eu quero diferenciar, eu quero mostrar algo que realmente eu posso ajudar as pessoas. E quando você fala da mulher 50 a mais, eu me conecto muito com essas pessoas, porque ele é um ponto muito importante dentro da vida e do momento que a gente tá. Sim. Estar nas redes sociais é algo muito difícil. Hoje eu tava até dando uma mentoria. A primeira coisa que eu falei pra minha mentorada, eu falei, Alê, tá preparado? Foi a primeira hoje. Pro que eu vou te falar, porque a gente acha que é uma coisa, mas na hora que chega e eu mostro as estratégias, é completamente diferente. Então, o posicionamento, ele foi acontecendo até que eu entendi o ano passado. Eu tava com 7 mil, mais ou menos, seguidores. E dentro do posicionamento de influencer 50 a mais, eu cheguei num ponto de 24 mil seguidores. E aí, em setembro do ano passado, eu faço muito cursos, né? Muito treinamento nessa área, com pessoas muito grandes, maiores e tal. Eu resolvi ali partir para um novo posicionamento, onde eu falasse de comunicação e posicionamento mesmo, porque é algo que que eu sou formada em comunicação social, eu trago isso dentro do meu dia a dia, das minhas empresas, e eu entendi que isso é importante, como você falou, para todo mundo. Exato. E é algo que eu adoro falar. Então eu falei, eu quero trazer isso. Como que a pessoa ela vai se adaptando à realidade do mundo que a gente tá? Como que eu vou trazer o posicionamento que ela precisa ter para ela alavancar o negócio dela, mas alinhado com posicionamento digital, alinhado com uma comunicação assertiva para ela poder vender mais. E aí, dali, foi um trabalho árduo para chegar onde eu tô. Em paralelo, hoje, né? Acho que hoje eu tô com 121 mil seguidores no Instagram e no TikTok. Eu resolvi fazer TikTok também, porque eu vejo como um mercado super promissor, né? Sim, sim. A gente sabe das oportunidades que tem. E então é assim, foi acontecendo com muitos erros, acertos e erros, mais erros do que acertos, com certeza. E aí eu vou aprendendo, todos os dias eu vou aprendendo. E aí você vai entendendo o público, enfim. Tem toda uma estratégia a ser traçada. A gente fala um pouquinho sobre o que você comentou sobre o TikTok, né, e o Instagram, sobre comunicações um pouco diferenciadas. Você, na hora de produzir esses conteúdos, você entende que tem que produzir conteúdos diferentes? Ou mesmo que você posta no Instagram, você também posta no TikTok? Olha, vou falar pra você na maior sinceridade, eu posto igual. Igual, do mesmo jeito. Mas o que eu percebo? A linguagem de uma plataforma é uma e a outra linguagem era outra. No TikTok, hoje eu tô acho que com 16 mil seguidores no TikTok, com quase 100 mil já curtidas lá. Então eu consegui abrir tudo que ele dá de direito para eu poder monetizar. Mas como que eu consegui fazer isso lá? Entendendo qual a linguagem, porque é uma linguagem diferente e para mim, diferente do que eu ouço de muitas pessoas, o que tá mais funcionando lá é linguagem rápida, que hoje no Instagram eu já tô conseguindo um time maior, falando um tempo maior. Mas a estratégia no Instagram que eu utilizei para chegar aonde eu estou é com vídeos mais curtos, e aí ele foi ampliando o nível para chegar onde eu tô, entendeu? Então as estratégias elas são diferentes uma da outra, mas eu faço igual e ali eu vou entendendo a estratégia de tempo, porque eu não tenho muito tempo de gravação mesmo, né? Toma muito tempo Sim. criar conteúdo. Então a gente vai entendendo a jogada, mas toma muito tempo. E é diário. É o que eu ia até falar, assim, a Ellen também faz muito conteúdo pra empresa dela, Sim. que é a Bendita Marquinha.
E como você disse, ela é a cara da empresa, então isso, né, é fato presente. Mas a questão da criatividade, Ellen, como você tem um time de marketing, mas eu sei que você põe ali toda a sua energia. Como que você desenha tudo pensando, planejamento do mês, da onde vem as inspirações? A gente tem um planejamento, a gente faz uns 15, 20 dias antes de iniciar o próximo mês, a gente tem uma reunião com o time todo. Eles trazem a visão deles e eu vejo o que eu posso fazer aqui, o que eu quero lá e não. E assim vai surgindo essas trends, né? Então, por exemplo, mês de março. Mês pra gente falar sobre autocuidado, sobre autoestima, sobre bem-estar da mulher. A gente traz esse tema e palavras-chave. Então, autocuidado, prevenção, coisas assim para que a gente coloque não somente nos roteiros dos vídeos, mas também nos posts escritos. E aí vem as trends. Daí eu sempre trago uma trend que eu gostaria de fazer. Eles fazem o roteiro, eu leio o roteiro e trago com a minha essência. Sim. Então, a gente vai sempre ajustando durante o mês. Mas daí a gente sempre tem esse alinhamento antes. As datas comemorativas, o que a gente precisa falar. Pra gente já ter meio que pré-pronto ali. Ou seja, lição de casa para você anotar desse episódio. Independente se você tem uma estrutura ou se você não tem estrutura, se você tem equipe de marketing ou não tem equipe de marketing, não dá para terceirizar a sua persona da sua marca, do seu negócio. Então, se você vai iniciar agora no digital, se você tem um recurso legal para ter uma equipe, para fazer conteúdo, para gerenciar, você já deixa uma anotação bem grande. Ainda assim, eu vou estar presente participando. É isso que vai ser o tchan do grande negócio. Ale, como é pra você desenhar todo? Porque você é muito criativa. E você vai em todas as trends. Você colocou a família toda no jogo. Como que vão os combinados? Vai gravar assim? Como é que é? Olha, vamos começar. Vou explicar pra você como é que funciona a geração de conteúdo, tá? E eu vou, assim, hoje eu atuo bastante no Instagram das clínicas, né? No meu Instagram pessoal. E o Instagram da WePink, por exemplo, ela já vem... não é algo que a gente tem que mergulhar, porque eles mandam pronto pra gente. Então, a gente só ali faz os stories e tal. Mas no nosso Instagram da clínica, né? A gente faz... bem parecido com o que a Ellen falou. O que a gente entende, tá? Isso é válido pro meu Instagram também, tanto pro Instagram das clínicas. Como que eu penso num conteúdo? O meu conteúdo, hoje... O primeiro ponto, primeiro de todos, é eu entender exatamente o que o meu público quer e para quem que eu vou falar. Isso tá muito claro para nós hoje. Isso demora também. É algo que não é tão simples quando a gente fala de público e tal. Eu entendi hoje no meu público, Alessandra Risser, com quem eu quero falar e o que eles precisam, o que eles gostam. Na clínica, a mesma coisa. E a gente faz muitos testes. Então, por exemplo, nas clínicas, a gente tem o público que gosta de cachorro e de gato. São comunicações completamente diferentes entre uma e outra. Então, ali, a gente vai testando os modelos e os formatos que mais dão certo, os que menos dão certo, e em cima daquilo, a gente trabalha os assuntos, entendeu? Sim. Então, a gente faz a nossa linha editorial, e no meu, eu vou falar pra vocês com a maior sinceridade do mundo, é diário. Nossa. Eu não penso semanal. Eu não penso na clínica, sim. Porque lá eu tenho uma pessoa que me ajuda internamente. Mas o meu, eu faço completamente diferente, gente. Você vai vivendo. Não é nem o fato de eu ir vivendo. Não é isso. É o fato de eu ir entendendo. Eu estudo todos os conteúdos que eu posto, 100%. Então, por exemplo... Na comunicação. Hoje eu falo de comunicação, tá? Então, quando eu faço um conteúdo de comunicação, dentro da linha de comunicação, tem vários assuntos que eu abordo. Por exemplo, eu posso falar de dicção, eu posso falar de linguagem não verbal, eu posso falar de termos, de algum termo específico. Aí, eu solto aquele conteúdo e eu entendo. Deu certo? Ele viralizou, teve uma boa entrega? Teve. Então, em cima daquilo, eu desmembro. Ou, não teve, eu entendi que aquele assunto não foi o assunto que conectou tanto com a minha audiência. Então, quando a gente grava muitas vezes conteúdo, você se arruma, você grava, o que acontece? Você vai gravar muitas vezes, não vai conectar e você vai continuar postando. Entendeu? Como eu já entendi meu público e eu já sei mais ou menos o estilo de coisas que eu gravo, e eu entendi que o menos
menos é mais? O menos é mais fez muito sentido pra mim também. Aí eu entendi lá, linguagem corporal. Beleza, entendi que isso deu muito certo. Aí eu vou entender, eu vou falar de postura ou de mão, sei lá, etc. Eu faço as minhas pesquisas baseado naquilo e gravo. Eu já entendi o ambiente que dá mais certo, eu já entendi o tipo da iluminação, eu entendi o meu rosto, se é mais perto, se é mais longe. É tudo um estudo diário que eu vou fazendo, entendeu? Na minha observação. Não é do nada. Ele tá tudo estudado e nas minhas mentorias eu vou ensinando certinho qual é o passo a passo que a pessoa tem que entender, tem que pegar esse feeling. E aí hoje eu vou ganhando essa atração diária, né, de chegar a muitos seguidores. Então tem um aumento significativo, uma média eu ganho hoje uma média no orgânico, é tudo orgânico, de 600, 800 a 1.000 seguidores diários, só no orgânico. Uau. Orgânico. Não só eu, como as clínicas. Diário. Qual foi o primeiro que viralizou? Você lembra? Lembro, eu tenho tudo. Eu explico Tem um isso dossiê. nas minhas... Por que eu tenho tudo? Porque eu faço no meu WhatsApp um grupinho, eu comigo mesmo. Todo mundo tem esse grupinho, certo? E eu tenho lá o grupinho marketing. E aí, ele é tudo, gente. Todos os dias, quando eu acordo, sabe qual a primeira coisa que eu faço? Eu printo o meu número de seguidor, para eu entender quantos eu perdi e quantos eu ganhei, porque a gente perde bastante. Depois que você chega num certo ponto, a gente vai perdendo também, é normal, né? E limpando a base. E aí eu vou entendendo. Aí depois eu pego e eu olho, porque a gente consegue ver da onde tá chegando. Então chega de carrossel, ele chega de coisa e dos viralizados. Porque hoje, o que acontece? Tem muitos viralizados. E aí, ele vai fazendo uma atração. Hoje, quando eu... Né, depois, se vocês quiserem ver, a gente abre e aí eu vejo. Tá chegando daqui. Aí eu vejo, tá, esse chegou mais. Tá, se esse chegou mais e esse assunto eu falei sobre insegurança... Eu vou pegar aquele assunto e eu desmembro. Então, o mesmo assunto, eu faço muitos. Você só fala de uma outra forma, né? Muitos. Vai destrinchando, vai mergulhando. Eu destrincho, entendeu? Aí eu destrincho, então tem um único assunto, que é maneiras, não sei o que lá, tal. Que se você for contar, tem tipo uns 30 mil seguidores que chegaram desse. De um formato que eu vou ajustando. E qual foi o primeiro que viralizou? Qual era o conteúdo? O primeiro conteúdo que viralizou nessa vibe aí que eu tô da... Comunicação. Foi onde eu falava de postura. Eu tava sentada assim, ele não falava nada, ele era um mudo. E eu falava assim, essa pessoa, se essa pessoa faz esses tipos de comportamento, ela não gosta de você. Aí eu explicava o que ela fazia. Braço cruzado na sua frente, olhar não sei o que lá... Ela mexe na boca, que são linguagens corporais que eu estudo, né, dentro dos livros e tal, e eu fui ensinando isso. Ele foi um vídeo super curtíssimo. Aí desse daí, falei, cara, entendi. Porque é muito louco a hora que viraliza, né? Vocês sabem. Aí eu falo, entendi. Abriu uma luz, assim. Abriu uma luz, porque eu tava testando muito. Por isso que tem que ser diário. E aí eu fui testando, eu falei, entendi. Aí daquele eu fiz um outro. Aí daquele eu fiz o seguinte, que era... Essa pessoa te trai. Aí o primeiro era essa pessoa não gosta de você. Essa pessoa te trai. Entendeu que ela tá na mesma linha de comunicação? Sim. Aí essa pessoa te trai. Essa pessoa... Aí eu fui entendendo até eu ir conseguindo fazer. Daí foi um universo. Aí abriu a porteira, a gente fala. Veio muitos um atrás do outro, entendeu? Por que isso? Porque o algoritmo entende. O algoritmo demora pra entender. Mas a hora que o algoritmo encontra, aí ele vai... Entendeu? Entendi. É tudo algoritmo, né? E palavras fortíssimas, né? Te trai. Isso. O povo deixa eu ali entender mais. É né? a palavra certa, do jeito certo, que a gente pega e vai. É como a gente tá vivendo a questão da IA, né? A IA ela é muito boa quando você treina ela, quando ela tá ali calibrada pro que você quer, pro que você precisa. O algoritmo nada mais é do que uma IA calibrada. Olha, e hoje eu desenvolvi uma IA que trabalha dentro do chat, que ela tem a minha mente criativa. Olha. E eu até tô falando isso em primeira mão, mas é algo que eu vou lançar agora. Essa IA, ela ajuda a fazer roteiros viralizados, ela ajuda a fazer carrosséis, ela ajuda a trabalhar sua linguagem. na minha linguagem. Perfeito. E aí você vai vender esse prompt? Não, a IA. Não IA. é um prompt. É dentro da... Ele é uma IA que trabalha ali dentro com as coisas que eu treinei baseado eles nessa chamam? criatividade.
É um gestor dentro da IA, né? É isso. É um gestor dentro da IA. Aí você vai vender o gestor. Isso. Perfeito. É um gestor dentro da IA que vai ajudar a fazer esse trabalho. Pra quem quer ter criatividade. E usa pelo chat, não precisa baixar outro aplicativo. Perfeito. Usa ali. E ele vai entrar dentro... até eu coloquei IA Método Rister, que é o meu método ali. Pra pessoa, coisas que eu entendi. Porque acho que os maiores dores hoje é não ter criatividade, né? Ter falta de tempo. Mas isso não impede de você estar todo dia ali. Sim. Senão não vai adiantar nada. A pessoa tem que, primeiro, querer, esse é o ponto principal, né? Entender que é uma ferramenta, é necessário e tomar decisão. Mas a outra questão é entender também como ela consegue desenvolver isso dentro da rotina dela, dentro do momento que ela está. Ninguém abre a câmera do início e vai falar perfeitamente, vai estar no melhor ângulo, na melhor luz, com a melhor maquiagem. Sempre tem o dia 1, né? Isso aqui é um mantra que a gente traz aqui, gente. O dia 1 é importante porque tem que começar. E aí, depois, você vai olhar pro seu dia 1 e falar que bom que eu fui, que eu comecei. Né? Eu olho pro meu primeiro vídeo e falo, meu Deus. Eu falo pra pessoa que me incentivou, que ela falou assim, vamos gravar agora. E ligou o celular. Eu falei assim, como assim? Dela, só vai. Que bom que eu fui. Eu falei, então tá bom, vamos. Senão você fica lá colocando defeito, nunca tô pronta, minha linguagem assim, minha mão assado e assim. São muitos barulhos, muitos ruídos, né? E infelizmente as pessoas elas estão muito preocupadas com a opinião alheia, com aquela triste validação. E isso geralmente é uma trava, né, Lê? Não sei como que chegam as suas mentoradas. Muito. Eu até... Hoje foi uma pergunta que eu fiz pra pessoa que eu, dei uma mentoria pra ela. Falei, você é muito perfeccionista? Porque, se sim, a dificuldade e os desafios, eles são maiores pra quem é perfeccionista. Porque é muito detalhista e a gente não precisa de muito detalhe. Sabe por quê? Porque ninguém tá nem prestando atenção na gente. Exato. Essa é a real. Entendeu? Exato. Então eu tô fazendo um vídeo, ninguém tá prestando atenção se meu cabelo tá não sei de que jeito, tá? E muitas vezes o cabelo não sei de que jeito e uma roupa amarrada é um gancho pra você chamar atenção. Uma roupa bagunçada, uma roupa amassada, porque daí a pessoa, porque existem muitas estratégias pra aquele vídeo viralize. Sim. Então, muitas vezes uma coisinha ali que você quer colocar, a pessoa virou aquilo ali como um gancho. A maneira como você pega um negócio, a maneira como você faz. Então, o céu é o limite, a gente não tem que ficar muito amarrado e prestando atenção nesses detalhes. Sim. E aí, outro ponto que eu acho importante a gente falar aqui também é quando você está disposta, né, a entrar para as redes sociais no movimento, pensando como a Alessandra falou desde o início aqui, você é uma marca, você é um negócio, você é a sua empresa, independente do negócio que você tenha, ou se você é prestadora de serviço, é empreendedora ou é CLT, é você entender que você é única. Então, não dá pra ficar com comparação. Porque a gente, de forma instintiva, a gente já automaticamente se compara. Então, tem tanta comparação positiva. Eu queria falar como ela, eu queria fazer como ela. E tem a comparação negativa. Jamais que eu vou fazer dancinha nas redes sociais, né? Critica, enfim. Então, entender que tanto as pessoas as quais talvez você não se identifique, tem quem vai se identificar. E tantas coisas que você tem pra você que é muito seu, faz parte do seu eu, da sua personalidade, vai ter pessoas que vai se identificar com isso. Então, não queira montar um personagem. Porque acho que o erro, não tenho certeza, o erro principal é quando a pessoa desenha um personagem e abre o celular com esse personagem na cabeça. Não vai conseguir sustentar, né, Alessandra? Não se sustenta, porque a gente tem que ser a gente mesmo, né? Total. A gente tem que ser espontânea. A gente tem que trazer a nossa história de vida. A gente tem que trazer os desafios que a gente passa ali todos os dias. É muito mais fácil a gente falar daquilo que a gente sabe do que a gente inventa moda daquilo que a gente não sabe. Tanto que uma das coisas, por exemplo, pra quem tá perdido no posicionamento, e eu já passei por isso, né? Acho que todo mundo já passou. E eu falava assim, qual é o meu nicho? O que eu vou falar? Eu falei, sabe o que eu vou falar? De coisa que eu sei falar. Sim. E cada um sabe falar de uma coisa, né? Tem gente que fala sobre maternidade, tem gente que fala sobre relacionamento, tem gente que fala sobre direito porque estudou direito, tem gente que... Gente, por isso que eu falo, não importa. As oportunidades, elas são diversas. Exato. Então, assim, é só a gente poder olhar
né? Como uma oportunidade mesmo pra gente poder fazer algo diferente. Sim. Lê, conta pra gente. Você falou que fez a sua primeira publi pra iFood. iFood nos patrocina, estamos aqui. Ainda bem que eu falei a palavra certa. Nos patrocina. Ô, Lê, como foi financeiramente? E como é hoje financeiramente? Hoje, o Instagram é pra você mais uma fonte de renda? Sim. Pela seus conteúdos, pela sua publicidade? Ou é uma fonte de renda porque você vende produtos? Não. Ou os dois? Não. Hoje, pra mim, a rede social ela é uma fonte de renda. E eu acredito muito que ela não é só pra mim, como para todas as pessoas. Por quê? Porque a gente tem que enxergar isso amplamente. Então, se eu vendo o produto, vamos supor que eu vendo o produto, a gente consegue fazer muitas estratégias dentro dos nossos stores. E agora, o Instagram abriu o Instagram Shop. Sim. Onde eu consigo ali, há 2 semanas atrás, colocar o link dentro do Reels que antes nem dava pra fazer, porque a gente tinha que jogar. Hoje, gente, eu conheço muita gente que ganha muito dinheiro trabalhando com links de afiliados dentro da Shopee. E é por isso que eu falo que ganhar seguidor, aumentar a sua base, faz parte de uma estratégia de negócio muito grande. Porque, tem gente que fala, seguidor não paga boleto. É uma visão totalmente errada. Por quê? Se você trabalhar o seu seguidor só por mérito, porque eu quero ter um monte de seguidor, é uma coisa. Mas você concorda que quanto maior a sua base, mais gente olhando para os seus stores e para as suas coisas, e isso amplia a probabilidade de alguém comprar algo de você? Sim. Porque, gente, vamos falar a verdade, não é fácil alguém tirar um cartão e comprar algo da gente. Então, eu tenho que ter bastante gente vendo, eu tenho que ser bem ativa ali, tem todo um trabalho difícil para que isso aconteça. Então, as redes sociais, para quem vende produto físico, ela é maravilhosa, tanto, né, o TikTok, quanto o Instagram e etc, e outras ferramentas. E para quem vende serviço, ele é um canal também maravilhoso. Através dos stores, a gente consegue fazer muitas coisas. Eu coloco meu posicionamento hoje tanto através dos meus Reels e das minhas postagens, mas eu sempre explico para quem trabalha, para quem faz mentoria comigo e treinamentos. É nos stories que a gente vende. Então, tá ali. É no relacionamento que eu vou ter. Eu, muitas vezes, abro um stories, falo de uma mentoria e é alguém que... Essa pessoa que fez mentoria comigo hoje. Eu mostrei uma mentoria que eu tava fazendo, ela viu, ela já queria, né? Era uma pessoa que já tava querendo, falou assim, eu quero fazer. Assim, num stories... Então, quanto foi aí num faturamento sem eu investir nada? Nada financeiro, né? Sim, o tempo da gente é muita coisa, né? Muito. Então, é muita oportunidade. Sim. Então, falando das nossas empresas, a gente consegue hoje muitas parcerias com multinacionais, empresas grandes, por conta do posicionamento diário que a gente tem. Sim. As pessoas querem fazer coisas com quem é grande. É essa a realidade, com quem tá fazendo, com quem tá... Em movimento. Em movimento. E o grande que eu tô falando não é número de seguidor. O grande é a sua energia de estar ali. Isso. Não a coragem de estar ali todos os dias, não né? Não, é de fazer uma coisa e tal. E acho que assim, pra compor isso que a gente tá falando aqui sobre a questão de número de seguidores versus trabalhar esses seguidores... Já tem que ter a rotina e o hábito e o aprendizado de trabalhar esses seguidores quando você tá iniciando. Super. E quando você tem lá os seus primeiros 1000. Sim. É o que Porque eu digo, não assim, importa, né? Não importa. Porque não assim, importa. Né, a gente fala de evento hoje. Vou fazer evento, vou colocar tantas pessoas. Ou vou fazer um tráfego pago, vai chegar tantas pessoas. Mas como você vai entregar o seu produto, o seu serviço, seu mão de obra, enfim, o que seja, para X pessoas? Você já tá preparado? Você já tem todo um sistema funcionando, né? Se é para entregar serviço, você já tem um serviço de entrega, delivery, é você, tem mão de obra. Como que você faz? Então, assim, aprenda que todo mundo quer ter números grandes, Sim. entregar para números grandes, faturar mais, isso aí é óbvio, né? Estamos trabalhando e tendo essa conversa por esse motivo. Mas
entenda que os seus 1.000 seguidores valem muito. Porque você precisa 100%. ter uma entrega para esses 1.000 seguidores. Aí sim, você vai entregar o que você já faz para 1.000, para 2, para 10 e para 100. Aí você escala. Exatamente isso. Porque o que vai importar ali no jogo é o quanto que você tá presente ali. E tem gente que com 1.000 seguidores fatura muito mais do que aquele que tem 100 mil, gente, né? A gente sabe disso. Você fatura muito mais. Então, o que vai acontecer, lógico, como eu falei, a probabilidade vai aumentando porque você vai escalando. Mas não importa a energia que você vai gastar. Perdão, Ale. É isso. Os números, na verdade, eles trazem um reforço de autoridade. Isso, né? Exato. Isso é importante, assim. Aqui a gente fala muito isso, né? Em relação à nossa marca, ao nosso negócio. Desde o início, né? Quando a gente idealizou, a gente falava, eu não quero viralizar. Não é porque eu não queria viralizar. É porque eu queria desenhar o meu público com um pé no chão, focando no ambiente, né? Que a gente tá falando na nossa região Vale do Paraíba. E aí sim, depois, trabalhando, conseguir. Hoje é o momento que eu falo, hoje eu acho legal viralizar. Hoje já é um momento que a gente consegue, tá até preparado, que eu vou entrar nesse assunto, pra furar a bolha. Porque isso também tem que ser estudado antes. Eu não sei ainda se já aconteceu com você. Como é a questão de hater, como é a questão, né? Porque assim, infelizmente, nas redes sociais, as pessoas acham que é terra sem lei, que pode falar o que quer, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu. Mas não é mais, né? Os crimes da internet estão sendo punidos, sim. Voltando. E aí, se você não está com o seu psicológico muito bem amparado, se você já não tá ali pensando que isso vai acontecer, talvez um comentário te desmotive, você exclui rede social, você nunca mais quer olhar para aquilo, vai pra terapia. Então, paralisa. Então, tem que estar preparado para saber o que você vai enfrentar críticas. Que você vai enfrentar pessoas que estão ali com muito tempo sobrando para ficar destilando ódio e veneno. Ô Marcele, você falando uma coisa muito interessante. Você sabe que quando viraliza um vídeo... É isso que vem, isso que vem. Por isso que o negócio é doido mesmo. Foi o que aconteceu com a gente. Nossa, a primeira vez que furou a bolha, não foi positivo. E aí, por quê? Porque quando você tá ali dentro da sua base de seguidores, todo mundo te acha lindo, te acha maravilhosa, te elogia, te acha isso, te acha aquilo. São suas pessoas. São seus amigos, são tal. A hora que você fura a bolha e você vai, aí começam os haters. E assim, a gente que tá vivendo isso, que é um criador de conteúdo, eu hoje vejo isso como algo positivo, estou super preparada. Tem coisa que tá ali, que eu olho e falo, isso não é comigo. É uma crítica dele com ele mesmo. A visão do mundo que ele tem. Nem todo mundo tem que concordar com as coisas que eu falo. Nem todo mundo tem que... E faz parte. Faz parte. Entendeu? E aí, quando tem hater, é bom demais. Por quê? Porque tem muito comentário na sua publicação. E aí, faz parte do negócio. E aí, vai um lá, fala que não concorda, o outro vem de baixo e fala, e o outro vem... É lógico. E a gente estamos falando aqui de haters saudáveis no sentido de discordância da linha de pensamento que você tem daquilo que você postou, não de agressividade. Sim. Né? Porque aí quando parte para agressividade, o negócio já muda de figura. Exato. Né? Então, mas acontece. Muito. Você tem que estar preparado para isso também. Tem que estar preparado. Né? E aí foi uma conversa que eu tive, assim, quando aconteceu isso com a gente. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu no YouTube. Aqui no YouTube. Aconteceu porque a gente entrou num viral, num assunto viral, mas era muito pertinente à nossa narrativa, que é sobre o empreendedorismo. E aí, para conseguir realizar aquele conteúdo, a gente fez online. E online não foi uma boa qualidade com a entrevistada. Mas a gente precisava ter o conteúdo, falar do assunto, falar do tema. E aí, enfim, só pegaram no ponto negativo. Microfone ruim, câmera ruim, enfim. E aí, pra ilustrar mais ainda, o que eles quiseram? Criticar tudo. Então, falava que a gente só comia, que... Eles acabam falando coisas que não estão nem ali, mas aí entra, porque daí um começa a falar, vem uma escadinha de gente falando. Sim, né? Mas aí, assim, também é importante você ter uma maturidade enquanto negócio, enquanto empresária, né? Enquanto pessoa que tá ali focada no negócio, focada, né, em fazer aquilo ser um negócio. Porque daí eu tive a visão de pontos que realmente são de melhoria. Tem gente...
Fazer online tem que ter um mínimo de checklist de rigor. Faz parte da gente, Faz parte da gente. Enxergar. O comer. É muito gostoso a gente estar num podcast comendo, né? Isso até era estilos de podcast. Mas realmente é desconfortável. Porque um fala, o outro fala e mastiga, a câmera pega. Então a gente também eliminou essa questão. Temos o cafezinho, temos a água. Talvez, pode ser que seja um mimo e tal. Mas aí espera ali o jogo de câmera acabada e você realmente vai degustar com prazer. Então tudo é aprendizado. Então assim, quando a gente recebe, fura a bolha e fura os haters, a gente tem que ter essa maturidade, esse discernimento. O que é pra você, como crítica construtiva, o que você vai olhar, eliminar e falar, vai com Deus. Entendeu? Teve comentários que eu excluí, porque eram ofensivos. Eram ofensivos. E não tem como você achar que, ai, não, mas é a opinião da pessoa. Opinião vai até a página 2, enquanto não é uma questão de falta de respeito e até, né, crimes que são cometidos, né, em questão de crimes na internet, de comentário, de ofensa. Então, é importante que esteja com esse pensamento bem... Já logo do início. Tá ouvindo esse episódio, é uma pessoa que tá iniciando agora nas redes sociais, tá focada em crescer e construir sua plataforma, sua marca, enfim. Qual é a decisão que você tomou? Põe ali. Além da primeira regra de entender que é você que tem que aparecer, a segunda regra importante é: vou levar pra minha terapeuta como vai ser quando eu furar a bolha. Quando eu sair dos meus likes da família e dos amigos. Aí sim você vai ver o jogo funcionar, né, Lê? E esse é o objetivo. A gente sair furar a bolha. Tá dando meu mapa, assim, eu coloquei no meu mapa lá, furar a bolha. Por quê? E saber controlar. Então, estar preparado para furar a bolha. E aí a gente fala assim de furar a bolha. Ai, ok, pessoas que não me seguem. Mas é furar a bolha, gente, até fora do seu nicho. Exato. Então, porque assim, você falou, fala com a galera da comunicação, fala com mulheres 50+. Aqui eu falo sobre empreendedorismo. Mas quando chega um outro nicho que não tá envolvido no meu assunto, mas fica ali pra absorver só pra cutucar. Nem é empreendedor, nem é 50+. Está ali. Exatamente. Então, esse é um furar a bolha. Pode ser positivo, mas também tem as dores. Então, esteja preparado para tudo. Olê, um ponto importante que eu acho legal da gente trazer para esse nosso bate-papo aqui, saindo das redes sociais, vindo pro mundo carne e osso, você é uma gestora que desenvolve um trabalho de gestão muito humanizado, isso, né, é característica sua, mas como que você hoje enxerga ser uma gestora com olhar humanizado no momento que a gente vive, que as pessoas estão fazendo muito mais relacionamentos e vendas e tudo pelas redes sociais, a gente vê essa tendência pós-pandemia de todo mundo querendo muito tudo digital, home office, sai de cena, e aí as pessoas parecem, e mais os jovens, desaprenderam a se relacionar, desaprenderam a sentar numa mesa, compartilhar uma ilha de trabalho ali, né, com 5 ou mais pessoas, porque parece que já fica desconfortável. Bom, conta aí a sua opinião. Vamos lá, gente. Eu vou dar o exemplo da clínica, tá? Das clínicas e tal. A nossa empresa é uma empresa super tradicional, né? Não é uma empresa digital, é uma empresa tradicional, onde a gente precisou se adaptar à gestão, principalmente pós-pandemia. E a gente mudou, revolucionou lá a maneira como a gente também se comporta diante da situação, diante das pessoas. Então, são 2 pontos. Nós, né, eu, o meu marido, a minha filha, que somos ali, né, os sócios, os gestores que estamos ali na linha de frente, junto com a nossa liderança, a gente entendeu que é necessário a gente se adaptar. É necessário a gente também entender o que está acontecendo, porque hoje tem um misto de gerações enorme onde trabalha. Mas ainda a nossa empresa é uma empresa que tem muita gente, não é da velha guarda, mas muitos colaboradores mais antigos que já estão nessa jornada com a gente. Sim, então a nossa 20 anos de casa, 15 anos de casa. A gente tem bastante gente assim. Então a gente tem gente, né, de 20, temos pessoas de 15, de 10, de 7, de 8, várias pessoas que já estão com a gente nessa caminhada. E assim, eu acho que a cultura vem muito do que a gente é. Então, eu sou muito antenada, a clínica é muito antenada, o Casé é muito antenado com as coisas da realidade, com o dia a dia. E é muito natural pra gente. É muito natural conviver com isso. A gente tem poucos mesmo problemas relacionados a esse tipo de conflito de geração, de coisas. Mas
Hoje existe um comportamento, e a gente percebe isso principalmente nas gerações mais novas, e a gente tem, né, a galera mais jovem que tá com a gente, que é o problema de se comunicar, tanto internamente quanto externamente. Eu digo internamente com a equipe e externamente com o próprio cliente que chega até nós. E aí a gente foca muito hoje nos treinamentos de comunicação interno dentro da nossa gestão. Sim. A gente fala que é uma das coisas que a gente mais trabalha hoje, sabe? Essa coisa de inter-relação, para ficar uma coisa humanizada, porque é muito importante, né? Por isso que eu falo que hoje eu vivo o melhor momento de tudo que eu aprendi na faculdade há 30 e poucos anos atrás, porque não é só rede social, mas é algo que a gente aplica internamente de verdade. Porque sem isso, a gente fala que não faz sentido nenhum. Então, a gente traz para dentro do dia a dia, dentro das coisas que a gente fala, para poder minimizar isso e poder estar aberto também a entender, né? Porque é uma geração muito diferente. Muito. A gente, quando pega uma pessoa de 20 anos, é completamente diferente, porque a gente já tá lá nos 50 e pouco. Tá, daí a gente vai ficar só lá em cima? Não, a gente tem que entender o que tá acontecendo aqui. Porque é tudo diferente. Sim. A maneira com que tem que fazer a gestão, senão ninguém aguenta. E a motivação também do dia, né? Pra você motivá-los a ficar ali. Porque, por exemplo, na minha época que eu era CLT lá atrás, você tinha que estar ali às 8 horas cumprindo, tinha que arrumar tudo, tinha que organizar a empresa de onde você trabalhava. Mas agora não, você precisa, parece que, de outra motivação para que estimule eles a estarem ali pelo menos às 8 horas, né? Na nossa época, estar empregada era motivação. Eu tô empregada, né? Eu tô empregada, eu tenho que fazer jus ao meu cargo, à minha carteira assinada. Então, bati o cartão, literalmente. E hoje não. Estar empregado hoje não é mais aquele desejo de... Ou aquele... Agora sim se deu certo na vida. Agora você tá empregado. Não, estamos vivendo essa realidade. Não é mais o desejo da nossa turma jovem que tá chegando no mercado de trabalho. Eu não sei se tá dentro da nossa bolha, que somos empreendedoras, mas a gente ouve falar sobre empreendedorismo e pessoas, tipo, que você tem que empreender e não ser CLT muito mais do que lá atrás. Exato. Não é? Antigamente, você pensar em ter o seu negócio era muito distante. Era muito impossível. Distante. Só tinha o próprio negócio quem já tinha milhões. Exatamente. Né? Era aquele, nossa, é desenhar uma empresa. E o empreender veio muito hoje, a gente vê e recebe aqui no microfone do TPM, num primeiro momento, pela necessidade. Não é nem pela questão do desejo. Eu vou empreender porque eu sonho, não. Eu vou empreender porque é o que me sobrou, o que me restou. O mercado de trabalho ficou escasso, apertou. Fui mãe, tive filho, meu filho isso, meu marido aquilo. Preciso fazer uma renda extra. Começou em casa ou começou num pequeno escritório. Quando o negócio cresceu, virou uma grande empresa, mas começou na necessidade. E aí, necessidade é o quê? Sem preparo. É o fazer porque precisa fazer. E aí, a gente vê o movimento que acontece hoje. Muitas empreendedoras e empreendedores, os MEIs, né, que a gente chama, crescendo cada vez mais, mas sofrendo as duras penas, precisando buscar ali muito curso, muita técnica, retroceder, dar passo para trás, para se reconstruir, voltar, mas tá no mercado de trabalho, mas tá fazendo a roda girar. Sim. E aí a gente vê os jovens já vindo muito rápido com a visão de que ganhar dinheiro é abrir o celular, só abrir o celular, enfim, né? Fazer vídeo e que tudo vai dar certo. E quando pensa que a pessoa tem que... eu tenho que ficar 8 horas trabalhando, já acha que aquilo é o fim do mundo. Mas não entende o valor de construir, de aprender com outro colega de trabalho. Eu falo muito assim, né? Eu tenho as meninas, a Ellen também é mãe de adolescente, de jovem, né? E eu trago muito isso pra elas, assim. A importância delas entenderem que não é pela questão financeira, é pela questão do conhecimento. Então, você precisa, sim, entrar no mercado de trabalho, buscar uma empresa para ter o rigor, sim, de entrar tal horário, sair tal horário, para viver essa experiência de saber o que é trabalhar em equipe, o que é uma gestão de uma empresa, o que é os setores de uma empresa. Aí sim, depois você vai pensar, se você vai empreender, você vai ter seu negócio, tudo bem. Cumprir regras, Queremos, né, que tenha. E até falando no que você tá falando, vem muito do gestor, dos gestores, eles estarem capacitados a entender aquela pessoa que tá ali, até para você ver se essa pessoa tem futuro para ficar com você ou não, porque muitas vezes ela é extremamente capacitada, mas a parte dela de lidar com outras pessoas e daquilo que ela busca não é ficar ali.
Nós Entendeu? precisamos entender as habilidades, né? Isso, Se você não conhecer habilidades do seu colaborador, você não sabe onde colocar. E se você coloca um bom colaborador no lugar errado, você vai perder tanto o colaborador e o lugar que ele tá pode se afundar. Se ele é bom no comunicação. E o investimento, que a gente sabe que hoje não tá fácil, né? Exato. Então tem que ser... Isso é estratégia. Isso é estratégia. Tem que entender mesmo, né? Aquela mão de obra, aquela função, aquele colaborador. E fazer daquele momento o melhor momento para ele e para a sua empresa. Não é? Ele vem aqui porque ele quer ter só o conhecimento de ficar um ano com a gente. Beleza, vai ser o melhor ano dele, o melhor ano para sua empresa. Desenha isso aí com estratégia que vai funcionar. E aí vira até uma referência. Porque você pode fazer, aqui passam pessoas que vêm para ficar um ano, que seja um estágio, né, por exemplo, e eles saem daqui prontos pro mercado de trabalho, levando nossa empresa como referência. A gente tem lá uma parte que a gente se dedica hoje é para a parte de estagiários dentro dos projetos. Então a gente tem estagiário na parte de administração, por sinal, o Rafael é uma pessoa que faz um trabalho assim incrível mesmo, a ponto de dar treinamento já para nossa equipe, de ir junto com a nossa gestora, né? Ele trabalha junto com uma gestora da nossa unidade e eles dão treinamentos, ele, a Luciana. Isso é muito legal, porque ele traz a visão e o conhecimento dele do que ele tá vivendo agora. Exato. Que, gente, isso é maravilhoso. Sim. Porque pra gente é incrível. O que tá acontecendo lá agora? Que a gente pode estar defasado. Sim. E os veterinários. Então, a área veterinária, a gente também tem toda a parte de estágio que a gente põe, que a gente proporciona. E é maravilhoso. Alguns a gente absorve, né? Outros, tá aí, ó, o mercado de trabalho para vocês poderem já ir com um passo além. Exato. Então, tudo isso é muito importante a gente trazer no nosso bate-papo aqui, porque provavelmente as pessoas vão ouvindo e vai virando essas chaves, né? Vai vindo essas dores. Mas isso, mas aquilo. É muita coisa. É muita coisa, né? Muita coisa. Um episódio não é o suficiente pra tudo que a gente tem que falar. Vocês têm que ficar maratonando o nosso canal aqui, ó, e vai pegando, né? Cada episódio é um gancho importante. Ale, pra gente fechar esse bate-papo que tá uma delícia, que tá muito importante, quero que você faça um compilado importante aí, né? Pra quem hoje quer fazer realmente a diferença nas redes sociais, mas fazer com o pé no chão. Tá. Bom, acho que a primeira coisa, todo mundo tem algo a desenvolver dentro das redes sociais. Se você não vai entender o que você vai falar, você pode pensar, você tem estratégia para você poder entender aquilo que você sabe. Comece pelo pouco que você sabe, que você já vai conseguir transmitir a sua mensagem. Primeiro ponto. O segundo ponto, entender o público que você vai falar para você conseguir levar a sua mensagem de maneira mais assertiva. Terceiro ponto, ter consistência. A consistência, para mim, é um dos pontos mais importantes que tem dentro da rede social. Você pode até dar uma vaciladinha ali no público, no seu posicionamento, você não entender o que você está falando, mas você só vai conseguir essas duas coisas se você ter consistência. A consistência que eu digo é publicações diárias. Sim. Ela não pode ser diferente. Porque quando você faz algo diário, você fixa na cabeça das outras pessoas. E eu sempre falo, como que a gente vai ter um diferencial competitivo perante milhares de pessoas que estão ali navegando pelas redes? Eu tenho que ser constante, eu tenho que estar todo dia ali, aparecendo, martelando, falando algo legal, algo positivo. Então, a consistência. O quarto ponto, não desanime com as críticas, não seja perfeccionista, porque isso faz parte do processo. A gente vai errar, a gente vai acertar, então tenha sempre as métricas ali, tudo bonitinho para você ver se o que você está fazendo, ele está gerando resultado positivo. Porque eu chegar aqui para vocês e falar que eu fiz isso, que eu tenho empresa tal, que eu fiz faculdade de comunicação, é uma coisa. Mas o meu público que está ali do outro lado aceitar o que eu tô falando é outra coisa. Então, o posicionamento não é o blá 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 que eu fico falando. O posicionamento é o que as outras pessoas enxergam de mim.
Sim. É isso. Então, não importa o que você faz, o que você fala. Se você tem um jeito mais humorado para fazer a coisa e levar, se encaixa naquilo, cada um tem o seu jeito. Então, tem tudo isso. Não desanimar, porque todo mundo tem seu espaço. E outra coisa também, para finalizar, nunca fique aquela crença de, é tarde para mim. Gente, não é tarde. Eu sigo muita gente com 80 anos que arrebentam nas redes sociais. Não só nas redes Maravilha, sociais, a gente tá vendo o movimento das pessoas 70 anos voltando pra faculdade. Maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Pro esporte, cuidando da mente, do corpo, de tudo, dos sonhos, não desistindo de si, né? Não desistindo, né? E o que eu falei pras redes sociais vale pro que não é pras redes sociais, vale pra nossa vida. É não desistir da nossa vida, da nossa saúde, das coisas que a gente quer. Porque é isso, gente. Sempre tem um recomeço, ele é diário. Exato. E a gente pode mudar de ideia quantas vezes quiser. Perfeito, é isso. Lê, obrigada. Nosso bate-papo excelente. Reforçando as suas redes sociais? @Alessandra Rister. Rister com H. Não. Não? Alessandra Rister. Isso, Alessandra Rister. Perfeito. E pra você que ficou aqui nos acompanhando, já sabe, segue o nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Se você tá nos ouvindo pelo Spotify, também deixa a sua estrelinha, que é importante pra gente. Compartilha esse episódio com as amigas, compartilha nas redes sociais. Você ajuda aí que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. E lá, nas outras redes sociais, @TPM no ar, tudo junto. Segue também. Vem compartilhar, traz o seu conteúdo, seu insight, deixe seu comentário. A gente quer que esse bate-papo aqui, seja a muitas outras bocas e ouvidos. Então você também pode comentar, pode deixar a sua opinião ou a sua experiência, né? O que você tá vivendo aí, o que tá funcionando pra você. Compartilha com a gente. E claro, até o próximo episódio. Vamos dar tchau lá na câmera central. Tchauzinho, gente. Beijo. Tchau.